tem muito claro um apelo para que o campo progressista, a esquerda brasileira, seja capaz de falar de violência numa gramática que extrapole as questões sociológicas, sociais, as questões macro envolvendo a violência, mas que ofereça também aos brasileiros uma linguagem que fale a experiência pessoal com a violência, ao trauma, ao horror, ao medo que essa violência urbana tão intensa no Brasil provoca nas pessoas. O que você destacaria desse fenômeno no Brasil? É muito interessante porque eu estou sempre olhando para nossa democracia aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde faço muito jornalismo, onde tenho muito amigos e família morando, mas também faço muito jornalismo na Europa. Então, estou sempre tentando olhar os padrões no mundo democrático para entender. E, obviamente, a esquerda no mundo democrático está enfrentando um problema das eleições e, obviamente, também tem problemas sistemáticos e injustiças que está impedindo a vitória da esquerda. É muito fácil culpar o mídia, culpar o sistema financeira, que a esquerda sempre está faltando uma vantagem, e tudo isso está certo e é importante para apontar, mas também acho que é importante para pensar que estamos faltando, que podemos fazer melhor para ganhar. E eu fiquei pensando sobre a questão do crime e violência por causa da minha própria experiência que contei na mídia, primeiramente nos Estados Unidos, depois discuti isso um pouco na mídia brasileira, que podemos discutir. Um mês atrás, enfrentei crime e violência na minha própria vida, e por causa disso e a reação da minha família, tudo isso, eu voltei para essa questão que é o influência do medo da violência, do medo do crime, no sucesso dos candidatos do extrema-direita, como Bolsonaro, como Trump, como candidatos na Europa. E eu lembrei naquele dia antes, eu tinha naquela briga com Augusto Nunes no Jovem Pan, na coisa muito mais importante para mim aconteceu a dia antes, na noite antes, estava fazendo um evento no faculdade, no universitário do São Paulo, e estava na mesa para esse evento público, e no meu lado era uma professora que é negra, esquerdista, vem da favela, ainda mora na favela, cresceu na favela com sua família, e ela disse nesse evento alguma coisa que fica comigo até hoje. E ela contou a história sobre o irmão dela, o irmão mais novo, 21, 22 anos, que finalmente conseguiu pegar um emprego, e para chegar no emprego, no trabalho dele, ele precisa pegar o ônibus 5:30 da manhã, na madrugada, vai para o outro ônibus, depois para o metrô, para chegar no centro do São Paulo. E ela disse que 2 vezes nas últimas 6 meses, quando ele estava esperando o ônibus na madrugada, ele foi assaltado com pessoas com armas que roubaram primeiramente o celular dele, que ele trabalhou 3 meses para comprar, e na última vez mesmo o tênis dele, mandou ele para tirar o tênis e roubou isso também. E ela perguntou, e ela é bem esquerda, acho que, não sei, acho que ela é petista, pissolista, talvez PCdoB, bem esquerda. Então ela estava desafiando a esquerda, falando, olha, Bolsonaro está falando bobagem, mas ele está falando sobre esse problema, falando, nós sabemos que você tem medo, vocês do povo têm medo da violência, de crime. O que vamos fazer? Vamos matar todos os bandidos. Vamos botar todos os bandidos na prisão e não vamos deixar eles sair. Isso é horrível, burro, cruel, irracional, tudo isso. Mas ela perguntou, o que a esquerda tem para falar para meu irmão sobre o que está acontecendo na vida dele e milhões de outras pessoas igual. Tem teorias sobre pobreza, mas quais respostas a esquerda tem para
mostrar ele no nível emocional, no nível instinto, onde essa reação acontece quando você é uma vítima do crime violento, sobre o que vamos fazer sobre isso. E o ponto dela era que até agora a esquerda não tem uma resposta e precisa ter para atingir e comunicar e persuadir pessoas assim. E até agora, a ponto dela ficou na minha cabeça, mais ainda no último mês, por causa da experiência que eu tinha. Então, eu dediquei minha coluna para essa questão. É uma questão realmente muito complexa, porque a violência, a meu ver, atinge as pessoas num nível muito íntimo, muito pessoal, e as respostas que o campo progressista tem para essa questão, em geral, são propostas coletivas, enfim, é o desafio mesmo, é uma pergunta de $1 milhão para o campo progressista, é que solução você oferecer que trate dessa relação íntima com a violência, sem ser a solução do campo populista de direita, uma que é exterminar todos os bandidos, que a gente sabe racionalmente que não vai acontecer, mas isso fala um lugar muito, muito particular das pessoas, e segundo, é que, ao menos com um direitista no poder, você vai ter condições de adquirir uma arma e, eventualmente, em caso vítima de uma situação violenta, se defender. O que oferecer de fato para as pessoas fora da teoria? Olha, é muito interessante. Eu acho que quando eu estou falando sobre o Brasil, lá fora, nos Estados Unidos ou Europa, ou também quando não estou falando sobre o Brasil especificamente, mas sobre a política da esquerda, eu estou sempre falando para pessoas, para mim, o político com mais sucesso nos últimos 30 anos na esquerda é Lula. Óbvio, não só que ele foi eleito 2 vezes num país onde pessoas na esquerda nunca tinham sucesso, mas também que ele saiu, e não, também não que só que ele saiu com 87% da aprovação e tudo isso que já sabemos, mas o projeto político que ele fez, criando um partido dos trabalhadores que até hoje tem muito poder, por que ele tem esse sucesso que outros líderes da esquerda não conseguiu criar? Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, muitos, na França, onde a esquerda não está crescendo. E para mim é porque o Lula conseguiu falar com o povo na nível emocional. Ele se conectou com as pessoas, não só com o cérebro, com teorias, com política que faz sentido, que a gente estuda na faculdade, mas na nível com experiência, que eu conheço sua experiência. E é muito interessante, porque quando eu falo sobre política com meu marido, David Miranda, que cresceu na Jacarezinho como órfão, eu estou sempre percebendo essa mesma coisa que eu cresci com pobreza, mas não a pobreza que pessoas na favela brasileiras têm. Então, nossa experiência é diferente. E por causa disso, ele está pensando sobre essas questões de forma diferente do que estou pensando. E é exatamente o que estou percebendo com Lula, com outras pessoas. Então, eu acho que, primeiramente, é muito importante para ter pessoas que conhecer a experiência das pessoas, do povo, não porque eles estudaram ou porque eles pesquisaram, mas porque eles vivenciaram, porque eles tinham essa experiência na vida. Pessoas podem detectar, podem perceber quando uma pessoa está falando sobre o problema na forma clínica ou o problema do coração. E eu acho que, às vezes, a esquerda está falando sobre política com uma certa forma da distância do povo. Isso está criando problemas. Então, eu não estou fingindo que eu tenho a resposta. Que é a programação que a esquerda deveria falar, porque eu não quero que a esquerda fale que vamos matar os bandidos, porque isso é burro, mesmo se isso poderia ganhar as eleições. Eu acho que a esquerda tem uma programação para reduzir e melhorar esse problema com crime, com violência, todos os problemas sociais
ou seja, melhorando as vidas das pessoas, para eliminar a necessidade, o desejo para cometer crime. Mas como a gente pode comunicar isso, acho que é crucial e eu acho que a esquerda ainda tem trabalho para se conectar na forma máxima possível. Plena Valéria Bordin, que é membro do canal da Capital, registra, ela frisa que a gente não tem no Brasil direita no poder, mas uma extrema direita. E o que eu gostaria de, aproveitando o gancho da Valéria, perguntar a você é se esse período de extrema-direita no poder que alguns países têm experimentado, alguns deles, inclusive, superando esse período, tem servido para transformar o imaginário punitivista. Isso é uma questão muito importante. Eu acho que muitas vezes é muito fácil para ficar lá fora do poder e criticar, porque todos os problemas que as pessoas estão enfrentando, eles podem culpar o partido, o campo que está em poder. Tudo é a sua culpa. Exatamente quando coisas estão melhorando, você recebe o crédito, mesmo merece ou não. Quando a economia está andando bem, o presidente recebe o crédito, mesmo se é só por causa da sorte ou coincidência, outros fatores que ele não controlou. Mesma coisa com problemas. Então, obviamente, aqui no Brasil, tem muito sofrimento em várias formas, não só por causa de Covid, mas por causa da economia, ou corrupção. O Bolsonaro não fez nada sobre o crime, nada. Nem a situação que pessoas estão vivenciando, sofrendo. Então, eu acho que vai ser mais difícil para Bolsonaro em 2022 falar, olha, eu vou falar de novo que eu tenho as soluções para os problemas que você está enfrentando, porque ele já deram ele uma oportunidade, 4 anos governando e esses problemas só pioraram. Então, acho que é uma oportunidade, sim, para persuadir pessoas que essa ideologia que Bolsonaro vendeu com sucesso em 2018 é uma fraude, Mas eu vou contar mais uma história. Em 2016, tem uma indústria nos Estados Unidos que está fracassando. Os empregos estão quase desaparecendo carvão. E tem pessoas em vários estados que sempre sobreviveram trabalhando na carvão e todos esses empregos estão aparecendo, as pessoas estão ficando desempregadas por causa disso. E na eleição de 2016, quando foi Hillary Clinton contra Donald Trump, o Hillary Clinton estava falando, olha, você tem que aceitar que esses empregos não estão voltando. A tecnologia mudou, sua indústria fracassou, está em outros países e nunca vai voltar. Mas o Trump foi para naqueles mesmos estados e ele prometeu, eu vou resolver tudo isso. Seus empregos vão voltar sim. Eu vou salvar essa indústria. E eu lembro ouvindo entrevistas com pessoas que não têm uma educação muito alta, mas não são burros, são muito inteligentes, com sentido comum, falando que, olha, eu não acredito que Trump vai fazer isso, eu não acredito que Trump vai conseguir salvar nossos empregos, mas pelo menos ele está falando sobre esse problema e expressando a raiva que nós temos sobre o fato que eles estão desaparecendo. O Hillary Clinton estava falando verdade, mas era uma verdade que eles não queriam ouvir porque parece muito distante. Vamos ter outra políticas que vai criar outros empregos, mas parece muito clínica. E Trump estava falando a nível emoção, então eles falaram, eu votei em Trump sabendo que ele provavelmente está mentindo, isso não vai acontecer. Então, esse problema com crime, talvez eles vão saber que Bolsonaro não pode resolver o problema.
Mas se chegamos em 2022 e Bolsonaro é o único candidato falando muito sobre esse problema, vamos matar os bandidos, vamos te dar armas para se defender, com soluções simples, primitivas, mas pelo menos falando. E a esquerda parece que esse problema é mais clínica, ainda vai ter problemas, na minha opinião. E o Leandro Botelho fez uma pergunta, ele pergunta se você acha que a esquerda tem vantagens na discussão econômica e a direita na discussão de costumes, se as elites têm interesse em apoiar a pauta de costumes para embagar nesse caso é uma afirmação, as elites têm interesse em apoiar a pauta de costumes para embagar a discussão econômica redistributiva. Essa questão chama muito atenção minha. Esse desafio que a esquerda tem, até agora eu acho que ninguém conseguiu resolver. A questão é a seguinte: para a nova geração das pessoas da esquerda, talvez podemos falar, e obviamente estamos generalizando, não é verdade absoluta, mas geralmente as pessoas, vamos falar, abaixo de 40 anos, eles se importam muito sobre as questões de costumes, aborto, os direitos dos LGBTs, feminismo, racismo, falando sobre essa questão na forma mais teorética. E tem muitas pessoas evangélicas que não estão em acordo com a esquerda nessas questões de costumes, o uso de drogas, o direito de trabalhar com sexo, tudo isso. Então, mas, por outro lado, se tem um candidato que não fala sobre essas questões, se sempre fala sobre classe ou questões econômicas, onde os evangélicos concordam com a esquerda, pode perder a nova geração que tem muita paixão sobre essas questões. Mas se o candidato da esquerda fala demais sobre o direito de aborto, o LGBT, o movimento trans, ou o uso de drogas, ou maconha, ou outras coisas, eles podem perder muito fácil os evangélicos. Bolsonaro usa essa tática muito para dividir os pobres evangélicos da esquerda, porque naturalmente os evangélicos deveriam estar com a esquerda, porque os evangélicos, muitos deles, são pobres, estão sofrendo por causa do sistema capitalista, sistema neoliberalismo. Mas quando você tem uma arma que pode dividir o campo, dois facções da população que deveriam ser unidos, como a esquerda pode liderar com isso é uma questão muito difícil, muito difícil. Pessoas olham para a vitória do Joe Biden e Kamala Harris nos Estados Unidos, mas mesmo com tudo que aconteceu nos Estados Unidos, o problema do Covid, o problema dos desempregados, o Trump quase ganhou naquela eleição, e foi bem disputado, mesmo com todas as crises que os Estados Unidos estavam sofrendo. Então, eu acho que o Bernie Sanders tinha o mesmo problema em 2016. Ele falou muito sobre as questões econômicas e as questões do classe e muito pouco sobre as questões do costume. Ele conseguiu ter muito apoio dos republicanos, das pessoas que não têm partidos, da ruralistas. Em 2020, ele decidiu, não, para ganhar o prévio do Partido Democrático, eu preciso falar mais sobre racismo, mais sobre feminismo, mais sobre LGBTs, e assim ele perdeu muito o apoio dessas pessoas que estavam apoiando ele em 2016. Como a esquerda pode juntar essas questões para não perder muito apoio de um campo ao outro é um desafio que eu acho que até hoje a esquerda não conseguiu resolver. Eu acredito, talvez não tem razão, mas quando Lula se candidatou em 2002 e 2006, essa não era tal um problema como é agora. Talvez 20 anos atrás, um candidato da esquerda tinha mais espaço para concentrar mais nas questões da classe
e econômica do que é verdade agora. E eu vou ter muito interesse se Lula se candidatar em 2022, como ele vai manter o apoio que ele sempre tinha com pessoas religiosas, com pobres, se ele está ao mesmo tempo sendo forçado a falar muito sobre aborto, muito sobre LGBTs, muito sobre essas outras questões.